Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e a aula de hoje será sobre transistores bipolares. O termo transistor é a contração de duas palavras em inglês, transfer, resistor, ou resistor de transferência. Existem dois tipos básicos de transistores, de acordo com o tipo de dopagem de cada material, base, coletor e emissor, chamado de NPN e PNP. A figura ilustra de maneira simplificada sua simbologia e a estrutura interna, na forma de sanduíche, da construção física de um transistor. Analisando a figura, é possível observar que não existe simetria, isto é, as regiões NPN não possuem as mesmas dimensões, como às vezes a literatura sugere, e portanto não é possível confundir o emissor com o coletor. As áreas cinzas de cada lado da junção representam as regiões de carga espacial de depleção. Vamos entender como um transistor funciona, tomando como exemplo o transistor NPN, por ser o mais utilizado. De maneira simplificada, para compreender a operação de trabalho do PNP, basta inverter o sentido das tensões e correntes. Consideremos uma situação em que as duas junções foram polarizadas diretamente. Assim, as correntes que circulam serão altas, da ordem de miliamperes. Se as duas junções estiverem polarizadas reversamente, todas as correntes serão praticamente nulas. No entanto, se a junção da base com o emissor for polarizada diretamente e a outra junção polarizada reversamente, também as correntes de coletor e emissor serão altas, aproximadamente de mesmo valor. Como se explica isso? Em polarização normal, como um amplificador, a junção base-emissor é polarizada diretamente e a junção base-coletor reversamente. Na configuração ilustrada na figura, como a junção base-emissor está polarizada diretamente, os elétrons são emitidos no emissor, que possui alta dopagem, isto é, passa a existir uma corrente de elétrons indo do emissor para a base. Os elétrons atingem a base e, por ela ser muito fina e pouco dopada, quase todos atingem a região de carga espacial, região de depleção, da junção base-coletor, onde são acelerados pelo campo elétrico e direcionados para o coletor. Dos elétrons emitidos no emissor, apenas pequena parcela, 1% ou menos, consegue se recombinar com as lacunas da base, formando a corrente de base. Os outros 99% atingem a junção do coletor. Observe que, externamente, o sentido indicado é o convencional para as três correntes de base, IB, de coletor IC e de emissor IE. A maneira como o transistor está conectado é chamada de ligação base comum. Podemos também representar o transistor como indicado na figura abaixo. Neste caso, a ligação é chamada de emissor comum. A polarização das duas junções continua como antes, junção base-emissor polarizada diretamente e junção base-coletor reversamente. A operação é a mesma da ligação base comum. Para essa configuração, define-se um ganho de corrente, como a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base. Nesse caso, o valor do parâmetro é muito maior que 1 e também não tem unidade. Temos aqui alguns exemplos de transistores comerciais, com encapsulamento, pinagem, etc. As curvas características de coletor são gráficos que relacionam a corrente de coletor com a tensão entre coletor e emissor, considerando como parâmetro a corrente de base. Essas representações são chamadas também de curvas características de saída. No circuito representado anteriormente, a corrente de base é fixada em determinado valor, por exemplo, 1 mA. A tensão entre coletor e emissor é variável, e para cada valor de VCE é atribuída uma medida de corrente de coletor. Em seguida, esses valores são colocados em um gráfico, que relaciona a corrente de coletor com a tensão entre coletor e emissor, conforme mostrado na figura. Analisando o primeiro gráfico, é possível notar que na região de saturação, para uma pequena variação de VCE, ocorre aumento demasiado da corrente IC. Quando a junção base-coletor passa a ser polarizada reversamente, o transistor entra na região ativa, também chamada de região de amplificação. A partir desse ponto, a corrente de coletor praticamente não varia quando o VCE aumenta. Nessa região, o transistor se comporta como fonte de corrente constante. Na prática, ocorre aumento da corrente de coletor quando o VCE se eleva por efeito Early. Como a polarização reversa da junção base-coletor aumenta,
a largura da região de carga espacial avançará mais na base e, portanto, mais elétrons emitidos poderão ser capturados em direção ao coletor. Nessas condições, poderíamos esperar que, se a corrente de base aumentasse para 2 mA, o valor da corrente de coletor também dobraria. Isso, porém, não acontece, pois a corrente de coletor aumenta aproximadamente para 260 mA. Outra expectativa seria em relação às curvas características, que deveriam estar espaçadas igualmente, mas o que se verifica é que a separação diminui à medida que as correntes aumentam. A explicação para esse fato é que o ganho de corrente não se mantém constante, e sim varia conforme a corrente de coletor. O gráfico da figura foi obtido da folha de dados do transistor BC548 e mostra a dependência do ganho com a corrente do coletor para a dada temperatura e tensão coletor-emissor. Como podemos observar, o ganho de corrente varia com a corrente de coletor, temperatura e tensão coletor-emissor. O gráfico do ganho de corrente é normalizado, isto é, para a corrente de 4 mA o ganho é 100%. Para correntes menores ou maiores que 4 mA, o ganho apresenta outros valores. Para 0,4 mA, por exemplo, o ganho será 70% do ganho de 4 mA. O circuito a seguir simboliza um transistor com as curvas características apresentadas anteriormente. O equacionamento do circuito de coletor resulta em VCC igual a RC vezes IC mais VCE. Essa é uma equação de uma reta, chamada de reta de carga, que é representada no plano IC por VCE, das curvas características de coletor. Para traçarmos essa reta, utilizamos dois pontos. O primeiro ponto é encontrado igualando o IC igual a zero na equação anterior. Assim, obtemos VCE igual a VCC, que fisicamente representa o corte. Como no corte as duas junções estão polarizadas reversamente e, portanto, todas as três correntes são muito pequenas, podemos admitir que nessas condições o transistor é uma chave aberta. O segundo ponto é considerando VCE igual a zero. Assim, obtemos IC igual a VCC dividido por RC, que fisicamente representa a saturação. Na saturação, o transistor se comporta como uma chave fechada e as duas junções estão polarizadas diretamente. Para garantirmos que o transistor sature, temos que impor algumas condições, uma delas considerar VCE aproximadamente zero. No entanto, para obtermos essa condição, devemos ter a corrente de coletor menor do que beta vezes IB. Como o ganho de corrente de um transistor varia entre o mínimo e o máximo, usamos o valor de beta mínimo, portanto, IC vai ser menor do que o beta mínimo vezes IB. Após a determinação desses dois pontos, devemos uni-los, traçando a reta de carga. Obrigatoriamente, o ponto de operação, também chamado de ponto quiescente, representado pela letra Q maiúscula, está sempre em cima da reta de carga. Observe no gráfico que, no ponto Q, temos IBQ igual a 2 mA, ICQ 273 mA e VCEQ 4,6 volts. Os limites da reta de carga são a saturação, quando o VCE é igual a zero, e o corte, quando o IB é igual a zero. Entre esses dois pontos, saturação e corte, o transistor opera como amplificador, isto é, a relação entre IC e IB é dada por IC igual a beta vezes IB. Nessa região, chamada de região ativa, o transistor é usado como amplificador. Para entender como o transistor passa a funcionar como amplificador, considere o circuito apresentado a seguir. Nessa situação, um pequeno valor de tensão alternada é somado à tensão de polarização VBB. Desse modo, no semiciclo positivo, a corrente de base se eleva acima de IBQ, fazendo a corrente de coletor aumentar proporcionalmente e a tensão de coletor diminuir. A tensão obtida no coletor costuma ser maior que a tensão aplicada na base, ou seja, houve amplificação de tensão. Além disso, essa configuração causa defasagem de 180 graus na tensão de saída, em relação à de entrada. Com base nessa análise, podemos concluir que o ponto de operação deve ser bem localizado para que seja possível obter a máxima saída de pico a pico, sem distorção. A melhor localização é no meio da reta de carga, pois permite um valor VCC de máxima saída. Observe os três casos representados no gráfico. No primeiro, a máxima saída de pico a pico possível é de 10 volts.
antes que ocorra o ceifamento ou distorção por saturação ou corte. Nos outros dois, é de 4 volts. Em ambos os casos, se a entrada aumentar, o sinal de saída distorcerá. A conexão Darlington é uma ligação realizada entre dois transistores quando se deseja obter um transistor equivalente com valor de ganho de corrente elevadíssimo. O transistor equivalente tem ganho de corrente igual a beta igual a B1, beta 1 vezes beta 2, em que beta 1 e beta 2 são os ganhos dos transistores TR1 e TR2, respectivamente. A tensão base emissor quando em condução vale VBE igual a VBE1 mais VBE2. Esse tipo de conexão é usado na saída de estágios de potência, em fontes de alimentação e em qualquer situação em que for necessário obter variações de corrente extremamente baixas, com fornecimento de grandes correntes. Para testar transistores, são usados os mesmos princípios do diodo, com alguns procedimentos adicionais. Observe que nas situações representadas, utiliza-se o multímetro analógico com a chave na posição ohmímetro na escala de resistência R vezes 1. Agora, veja o que acontece quando o multímetro é ligado entre emissor e coletor. Em qualquer um dos casos, existirá sempre uma junção polarizada reversamente. Mas a que conclusão podemos chegar depois de analisar as situações representadas? Testando 2 a 2 nos dois sentidos, os terminais de um transistor, quando encontramos valor de resistência alta entre eles, de uma forma ou de outra, o terminal que sobrou é a base. Para saber qual terminal é o coletor e qual é o emissor, devemos usar um multímetro analógico com escala de resistência R vezes 10K, ou de maior valor. Na figura, mede-se a resistência reversa das duas junções e verifica-se que a do emissor é de menor valor, pois a sua dopagem é maior. Polarizar um transistor significa determinar valores de tensão e corrente que se mantenham estáveis de acordo com a temperatura de trabalho, o desgaste das partes internas e da vida útil do componente, e a própria substituição do componente. Ao polarizar um transistor, é preciso levar em conta que valores de ponto de operação, o nosso ponto quiescente, estabelecidos devem garantir baixo grau de distorção, de modo a não prejudicar o sinal amplificado. Considerando amplificadores de pequenos sinais, a melhor localização do ponto Q é no meio da reta de carga, isto é, a tensão coletor-emissor deve medir aproximadamente metade da tensão da fonte. Isso garantirá que a saída de pico a pico seja a máxima possível e sem distorção do sinal. A seguir, apresentaremos dois tipos de polarização, por corrente de base constante e por divisor de tensão na base. O circuito de polarização mais simples consiste em aplicar uma corrente constante na base, conforme o exemplo. Porém, como o ganho de corrente de uma família de transistor pode variar entre um valor mínimo e um valor máximo, podemos concluir que esse tipo de polarização é altamente instável com a troca de transistor e temperatura. O circuito de polarização por corrente de base constante, explicado anteriormente, apresenta algumas características importantes que devem ser levadas em conta. Esse tipo de polarização, além de depender muito do valor de beta, apresenta alta instabilidade com o aumento da temperatura. Isso pode acarretar um efeito conhecido por disparo térmico, ou seja, um ciclo em que, a cada aumento de temperatura, ocorre uma elevação de corrente e, consequentemente, outro aumento de temperatura. É possível, porém, polarizar o transistor de maneira que não fique vulnerável à variação de beta. Na configuração divisor de tensão na base, a realimentação negativa em corrente contínua estabiliza o ponto quiescente, isto é, quando a temperatura aumenta, a corrente de emissor e a tensão VE também aumenta. No entanto, como a tensão na base é constante, obrigatoriamente VBE diminui, despolarizando a base e reduzindo as correntes que tinham aumentado com a temperatura. Claramente, o circuito possui um controle interno por causa dessa realimentação.